A intenção do canal Baseado no Papo é trazer conteúdo educativo e informativo. Não fazemos apologia ao uso de nenhuma substância. Salve amantes da planta, na paz? O papo de hoje é sobre a descriminalização das drogas no STF. A gente vai começar o vídeo de hoje falando um pouco sobre a Lei de Drogas de 2006, que é a Lei 1343. A princípio, a lei surgiu com o objetivo de dar um tratamento diferenciado para quem era usuário para quem era traficante. A principal intenção da lei de drogas era a despenalização do usuário, ou seja, caso o usuário fosse encontrado com uma pequena quantidade que fosse indicada para consumo próprio, ele não poderia sofrer uma pena de privação da liberdade. O grande problema, porém, que é o que a gente vai ver aqui ao longo do vídeo e dos votos dos ministros, é que, na prática, a atuação da lei não foi como deveria ter sido na teoria, né? Os usuários, na verdade, foram catalogados como pequenos traficantes. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E é importante se destacar que, através da lei de drogas, se deixou na mão do agente público, muitas das vezes do policial, de determinar se aquele indivíduo, né, estava usando a substância para tráfico ou para uso próprio. Assim, nós tivemos um aumento no encarceramento em massa no Brasil exponencial desde 2006. O que acaba acontecendo muitas vezes, que a gente sabe, né, é o policial, né, o agente, está ali abordando um trabalhador que está com uma quantidade pequena de maconha e acaba sentenciando ali como traficante. E é importante a gente mencionar também que, por conta da proibição, o Brasil acabou se tornando um corredor de passagem, né, entre os produtores aqui da América Latina e o destino, né, que seriam os países da Europa, passando ali pela África. Isso, atrelado às políticas de proibicionismo dos Estados Unidos, né, acabou gerando com que o mercado consumidor do Brasil aumentasse muito também. Então, a princípio, a gente era só um corredor de drogas e hoje, né, a gente é um autoconsumidor de substâncias, né, justamente por conta de ter uma população muito grande, de ter uma fronteira muito grande e tudo mais, o controle fica mais difícil, né? Então, a gente tem hoje aí essa informação de que o Brasil é o país, o maior consumidor de drogas do mundo, né? E aqui me parece importante destacar um ponto que foi suscitado da tribuna e perpassou o voto do ministro Fachin, que diz respeito a um contraste do tratamento da maconha, por exemplo, com o tratamento dado ao cigarro. E vamos verificar que nas últimas décadas, sobretudo depois da lei de drogas, o consumo de drogas só fez aumentar ao longo dos anos. Ao passo que no mesmo período de tempo, na mesma janela de tempo, o consumo de cigarro só fez diminuir. Diminuiu, segundo informação prestada da tribuna e em memoriais que recebi, de 35% dos adultos em 1984 para 15% dos adultos em 2013. A gente vai falar um pouco agora sobre o caso em específico que está em julgamento no STF. O caso que está em julgamento é de Francisco Benedito de Souza. Ele foi pego com 3 gramas de maconha no centro de detenção provisória, onde ele dividia a cela com mais 32 pessoas. Segundo o próprio depoimento de Francisco, a planta era usada por ele e por seus colegas de cela para dormir melhor à noite e o pacote, né, ele foi encontrado dentro de uma embalagem de marmita e essa embalagem, né, quando foi encontrada por uma blitz, né, aquelas blitz que passam na cela, o Francisco então assumiu o porte, né, da maconha, alegando que era para uso pessoal e ele também fala que, enfim, como ele fazia o uso, ele também alegou que ele assumiu o porte para também não causar grandes problemas, né? Então, até aqui, citando o próprio Francisco, abre aspas, para evitar qualquer confusão, assumi que era minha, para uso pessoal. E a punição que ele recebeu de imediato foi de 30 dias sem banho de sol e sem poder receber visitas, né? Uma punição ali que seria uma punição mais da própria penitenciária, né? Em 2010, a juíza Patrícia de Toledo decidiu que o réu deveria sofrer uma pena mais severa, abre aspas aqui, diante da sua personalidade, né? Ou seja, a gente vê, isso 2010, né? Claro, estamos falando de 13 anos atrás, mas a gente vê o quão presente que é nas instituições, né? No nosso judiciário, justamente essa questão do perfil, né?
do perfil que merece ser punido, que merece sofrer essa persecução penal, né? Aí o advogado que defende Francisco, que no caso é o Leandro Castro Gomes, ele entrou com um recurso alegando, né, que a consideração pelo porte de drogas para uso pessoal, abre aspas, ofende o princípio da intimidade e da vida privada, fecha aspas, que é garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal. Por fim, Leandro ainda afirma, abre aspas, o porte de drogas para uso próprio não afronta a chamada saúde pública, mas apenas e quando muito a saúde pessoal do próprio usuário. O caso de Francisco, no caso, né, o caso de Francisco de Souza acabou subindo todas as instâncias, né? O caso é Francisco versus o Ministério Público de São Paulo e o caso foi subindo as instâncias até chegar hoje no STF. Seguinte e grave consequência lesiva para a saúde pública. Como a droga é crime, mesmo para o usuário, ele não vai preso, mas ele é criminoso e deixa de ser primário, o usuário não procura o sistema de saúde pública. Porque isso significa assumir a condição de criminoso. Resumidamente, hoje o STF julga, com base nesse caso que a gente citou, se a Lei de Drogas de 2006 ela é ou não constitucional, de acordo com o artigo 5º da Constituição. Especificamente o artigo 28 que está aparecendo aqui embaixo, né, que é comprar, guardar ou portar drogas sem autorização para consumo próprio. E com as penas também, estou deixando aqui embaixo, que podem variar entre serviços comunitários, a participação, né, de curso educativo, ou até, enfim, advertência sobre o uso das drogas, né? Então, o nome do processo, né, que a gente escuta, o RE 635.659, justamente, RE vem de recurso extraordinário. Então, é um recurso, né, que a defesa de Francisco colocou. Acontece que hoje, estando no STF, o processo sendo votado, né, e Francisco sendo absolvido, isso acaba abrindo uma brecha para a gente, né, que seria aí uma das funções, né, do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte Brasileira, de justamente estabelecer, né, um quantitativo, estabelecer uma regra do que seria considerado usuário e que seria considerado traficante. Essa votação iniciou em 2015. O relator do processo é o ministro Gilmar Mendes, que está até hoje, né, no Supremo Tribunal Federal, e ele fez o seu voto em agosto de 2015. O seu voto foi pela inconstitucionalidade do artigo 28, alegando a violação do princípio de proporcionalidade. Ou seja, ele considera desproporcional a punição do usuário, né? Além de reforçar que esse modelo que a gente tem de combate às drogas, ele se mostrou ineficaz desde o início, né, dessa política de guerra contra as drogas. A diferença básica aqui de Gilmar Mendes para os outros ministros que a gente vai ver mais para frente é que o Gilmar votou a descriminalização de todas as drogas e não só da maconha, né? E os outros ministros eles tiveram votos divergentes nessa parte de quais substâncias seriam descriminalizadas. Na sessão de setembro de 2015, votaram os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. O Fachin ele votou pela descriminalização da maconha, mas ele manteve a criminalização das outras drogas. Basicamente, o Barroso, no seu voto, ele reforçou, né, de que o STF ele não está despenalizando o usuário, ele não está regulamentando a cannabis. Isso é função do Congresso Nacional. O que o STF está fazendo é justamente fazer pegar um caso já concreto, um caso já existente, que é o caso do Francisco. Então, ele reforça aí que a tarefa de legislar, né, é do Congresso Nacional. E ele ainda comenta, né, as principais intenções da descriminalização, né, que seria desincentivar o consumo, tratar os toxicodependentes e, logicamente, né, combater o tráfico de drogas. E ele aponta ainda qual que é o custo disso, né, o alto custo que isso gera para o Estado. E seja esse custo considerando aí, né, o encarceramento em massa, considerando o custo humano mesmo, né, as pessoas que a gente perde, o potencial humano que a gente perde, e também o desenvolvimento de crimes piores, né? Como é que funciona? São os aviões jovens do tráfico. Esses aviões é que distribuem essa droga. São os pobres e negros que são presos como traficantes pelas pequenas quantidades. E sabe o que acontece meia hora depois que um avião desses é preso?
entra em campo outro avião. Tem um exército de reserva para isso. Barroso também dá uma passada sobre outros países, né? Ele comenta aí sobre Uruguai, sobre Portugal, Colômbia, Argentina, né? Ele fala um pouco sobre a situação desses países, né? E das melhoras que eles tiveram através da descriminalização. Que na América Latina, só 3 países criminalizam o uso de maconha, o consumo de pessoal de maconha. O Brasil, o Suriname e as Guianas. Um ponto que o Barroso também levantou, que eu acho um ponto importante de debate, é que ele está focando as reflexões dele na maconha para que depois se possa ter uma discussão, né, gradual sobre outras drogas. Isso porque ele argumenta que o custo político de lidar direto com outras drogas, então falar de descriminalização da cocaína ou do crack, por exemplo, o custo político para qualquer agência, para qualquer órgão que tenha que fazer essa regulamentação, essa descriminalização, vai acabar sendo um custo político muito alto. E o que ele comenta é que até para a própria sociedade, né, se adaptando aos poucos, então liberando a maconha para depois liberar provavelmente a cocaína, que é a segunda droga mais consumida no Brasil. Eu não sei muito bem o que eu penso sobre isso, para falar bem a verdade para vocês. Eu acredito que a descriminalização das drogas é o caminho, a proibição não deu certo, isso a gente sabe, esse combate repressivo. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha, se a gente tem que já liberar tudo ou se é interessante esse processo gradual aí que o Barroso está propondo. O professor Santiago Lino falava dessa imposição do moralismo, do perfeccionismo. Se você não vive pelos padrões que eu acho corretos, você não só está errado, mas como eu vou punir você criminalmente. É preciso não confundir moral com o direito. Há coisas que a sociedade pode achar ruins, mas elas não são ilícitas. Se um indivíduo, na solidão das suas noites, beber até cair desmaiado na cama, isso pode parecer ruim, mas não é ilícito. Se ele fumar meia carteira de cigarros entre o jantar e a hora de ir dormir, isso certamente parece ruim, mas não é ilícito. Pois digo eu, o mesmo deve valer se ele, em vez de cigarro, fumar um baseado entre o jantar e a hora de ir dormir. Eu não estou dizendo que é bom. Eu apenas estou dizendo que o Estado não deve invadir essa esfera da vida dele para dizer se ele pode ou não pode. É justamente isso. É esse moralismo, a gente vê isso muito partindo da extrema-direita, né? das igrejas, enfim, essa imposição do que o que eu penso é certo e o que você pensa é errado, né? Então, a gente viu isso muito acontecendo nos últimos anos também, né? Essa inversão do que é certo, do que é errado, como se fosse algo realmente universal, e a gente sabe que não é. Pois bem, um indivíduo que fume um cigarro de maconha dentro do seu domicílio ou num espaço puramente privado, ele não viola direito de terceiros, nem viola qualquer valor social, nem mesmo a saúde pública, salvo num sentido muito vago e muito remoto. Mas, se fumar o cigarro de maconha pudesse ser criminalizado em nome da saúde pública, bom, então tínhamos que criminalizar antes o álcool. E teríamos que criminalizar antes o próprio cigarro convencional. E por boas razões, a meu ver, não se cogita nem de uma coisa, nem de outra. Portanto, no fundo, nós estamos falando de uma visão moral que condena a maconha, mas legitima o álcool e legitima o cigarro. E talvez se comparassem danos e consequências, a maconha nem fosse a última colocada neste certame. Ele até coloca uma outra
Uma outra questão aqui, além, né, dessa questão de se a gente está falando de criminalização de substâncias, a gente deveria então discutir a criminalização do álcool e do tabaco, mas ninguém discute isso, né, porque a gente sabe que é algo inviável, né? Então por que o Estado pune uma pessoa que faz uso de uma planta para consumo pessoal? Eu acho que essa é a grande discussão que a gente tem que colocar na cabeça, né? O ponto não é se a gente acha certo ou errado, bonito ou feio usar maconha. O ponto é que não deveria ser proibido. Essa é a única discussão que a gente está tendo aqui. Então ele declara a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 28 também, e a quantidade, né, que Barroso coloca é para 25 gramas de porte de cannabis e até 6 plantas fêmeas para cultivo pessoal. E já se encaminhando para o final, o Luiz Roberto Barroso também menciona, né, a proibição do álcool nos Estados Unidos. Eu quero fazer um vídeo aqui mais detalhado, mais explicado sobre isso, mas também passando um pouco por cima, né, de que justamente o fato de criminalizarem o álcool nos Estados Unidos fez aumentar o poder das gangues, né, das facções criminosas. Depois a gente fala um pouco de Al Capone, enfim. Toda essa história de persecução penal, né, ao usuário de drogas, a gente viu que não deu certo nos Estados Unidos e muito menos no Brasil, né? Então eu acho que é por isso que lá mesmo em 2015 o Barroso já estava dando seu voto a favor e mencionando o quão importante que era a gente ter um encerramento, né, dessa questão, descriminalizando assim, pelo menos inicialmente, o porte da maconha. Pois não. Após o voto do ministro relator Gilmar Mendes, ministro Edson Fachin e o ministro Roberto Barroso, que davam provimento aos recursos de forma diversa, pediu vista ao ministro Teori Zavascki. Está encerrada a sessão, agradeço a presença e a colaboração de todos. Como vocês puderam ver aí no vídeo, logo após o final da sessão, o ministro Lewandowski, né, que era o presidente então do STF, já informa ali, né, o pedido de vista do Teori Zavascki. O pedido de vista, basicamente, né, ele é um pedido que o ministro faz para poder reunir mais informações, para poder... Isso em tese, né, na premissa básica seria isso, né, muitas vezes, na prática, a gente vê ministros pedindo vista apenas para adiar o assunto, enfim, para não... por não querer votar naquela pauta em específico, né, por ser uma pauta polêmica e tal. Então, no caso do Teori Zavascki, eu sinceramente não tenho como saber, mas em 2015, ele, né, no final dessa sessão, ele pede vista do processo, até que em janeiro de 2017 ele morreu num acidente de avião que caiu próximo a Paraty, no Rio de Janeiro. O presidente da República naquele momento era Michel Temer, e ele indicou já em fevereiro de 2017 o então ministro da Justiça e de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, para ocupar a vaga do ministro Teori Zavascki, mais conhecido como Xandão. Em 2018, o Alexandre de Moraes já devolveu a vista do processo que ele recebeu de Teori Zavascki, porém o tema só entrou em discussão, né, só entrou em pauta para votação nesse ano de 2023. No dia 2 de agosto de 2023, o recurso extraordinário voltou a ser colocado em pauta na Suprema Corte Brasileira, após ter sido adiado já algumas vezes ainda esse ano. De acordo com as suas próprias concepções do bem e com as suas próprias concepções do que é bom. Cada um é feliz à sua maneira. Não há uma fórmula universal da felicidade que o Estado possa querer impor universalmente a todos.